Feliz dia, queridas pessoas, bem-vindos e bem-vindas à nossa live A Hora Hora do do Chá. Chá. Eu sou Pavite Silva, Eu sou Bianca Capel. hoje estamos juntas novamente. Então, hoje nós estamos aqui para conversar com você sobre um assunto muito maravilhoso. Convidamos uma pessoa muito especial também. Então, como vocês viram no anunciado, hoje a gente vai falar então sobre a hipnose condicionativa. Quando libertamos nossa mente dos traumas, conquistamos a verdadeira saúde e qualidade de vida. Isso quem fala é o professor Luiz Carlos Crozera, que é o idealizador dessa técnica da hipnose condicionativa. A Cris, então, está entrando agora com a gente. Oi, a Cris, tudo bem? Feliz dia, tudo. E você? Tudo certo. O Bia, vão ter que abaixar, tá muito alto. Tá, tu vai ter que arrumar a luz, eu não consigo. Então, quem está entrando agora, a gente vai ter que só arrumar aqui. Quem está entrando agora, agora é a hora, a live A Hora do Chá, com Bia Capel e Pavite Silva, e a Cristina Grisotti, que é a nossa convidada especial de hoje. Gente, a gente vai arrumar aqui a posição que Só a gente arrumar. acabou não... Aconteceu que a gente já lembrou que vai ter que saber. Vou tirar a mesa. Se segura? Gente, então vamos lá. Eu vou segurando aqui e vou apresentando a Cris. Cris, tudo bem? Tudo e você? Bom dia, Bia. Quanto tempo, né? Cris, Pois é. para todo mundo entender, a Cris estudou comigo naturologia, né? Faz um tempo já. Então, somos naturólogas. Então, a Cris é naturóloga, né? Ela se especializou em hipnose clínica condicionativa, né, Cris? E trabalha dentro de consultórios com a hipnose e também com a terapia floral e barra de access, né? Usa os três juntos, depois tu pode explicar pra gente melhor isso, né? Cris, hoje o nosso tema, então, é bem interessante, por isso que a gente te acessou, né? Porque as pessoas confundem muito o que é hipnose, enfim, parece, elas linkam muito com aquela hipnose dos shows, né? Que fazem... Nós de palco. Hipnose de Sim. palco, isso mesmo. Uhum. E não é só isso, né? Porque a hipnose é extremamente importante para nos ajudar à saúde, né? A estarmos melhorando a nossa saúde. Como o nosso intuito na live é sempre trazer assuntos que nos ajudem a prevenir e tanto a restabelecer a nossa saúde, que esse é o intuito da live. A gente chama várias pessoas nessa área para estar podendo ajudar e fazer com que as pessoas conheçam outras possibilidades, né? Porque o intuito é compartilhar mesmo esse conhecimento, né? A gente veio fazendo durante 1 ano e meio, Cris, a live falando muito sobre plantas e saúde em geral, mental, emocional, toda interligada sempre, né? E agora a gente tá chamando o pessoal para enriquecer mais a live e trazer assuntos também diferentes para o pessoal saber. Então, Cris, a gente sabe que hipnose, eu sei um pouco, não sei tanto de hipnose, sei alguma coisa. E hipnose, ela é um estado meio que parecido com sono, né? Um estado de passividade. E com essas conexões do cérebro, do não julgamento, né? Dessa parte analítica mais do cérebro, né? De não julgar, né? Tu pode explicar para a gente, então, assim, ó, como que é hipnose de maneira geral, porque tem vários tipos, né? E como que é a que tu trabalha, que é a hipnose clínica condicionativa, de repente fazer uma diferença entre as duas, né? Então, poder explicar de maneira geral, mais didática, para o pessoal entender o que é hipnose e o que é hipnose condicionativa. Cris, se tu quiser falar mais um pouco sobre ti também, da tua formação, Não, já pode iniciar lá, então. Tá, eu queria começar com uma breve história de como que eu comecei a trabalhar com a hipnoterapia. Pode sim, com certeza. Pelo menos, acho que faz uns 13 anos. Hoje ainda estava tentando fazer as contas, saber quando que comecei nos estudos, né? Eu lembro que eu recebia nos e-mails sempre, faça hipnose. Era uma coisa assim, parecia que ficava toda hora... Sabe o algoritmo hoje, quando você pesquisa uma coisa? Aquela época não tinha. E aí ficava pipocando no meu e-mail, faça hipnose. E eu falava, gente, eu não quero trabalhar com isso. E eu trazia a negação, né? Até que um dia eu fui acordada às 2 da manhã e liguei a TV, né? Tava sem sono, mas foi uma coisa assim que eu senti como se fosse um chamado.
Então, eu liguei a TV e estava passando a entrevista com o Luiz Crozera, que é o meu mestre, o criador da técnica da hipnose condicionativa, que já nos deixou há 3 anos, com essa grande contribuição dessa ferramenta que ele desenvolveu e também canalizou, né, pelo plano espiritual. Então, e aí ele começou a dar entrevista, e eu justamente na hora que ele estava começando a entrevista, eu liguei a TV, né? Então, nada é por acaso. E aí eu comecei a ouvir, falei, gente, isso é maravilhoso, eu quero trabalhar com isso, né? E aí, enfim, a partir dali eu fiz cursos, a primeira mesmo, a minha estreia na hipnose foi a condicionativa, depois eu comecei a fazer os cursos, e aí talvez possa entrar um pouco na questão de quais são os tipos, né? Quando o Freud começou lá atrás com a hipnose, começou com a hipnose clássica, que era onde as pessoas tinham que acessar o trauma de novo, vivenciar e ficar naquela sofrologia, sofrer e vivenciar tudo de novo. Existem técnicas de hipnose hoje que utilizam muito, e é essa também, e aí ela começa a fazer uma corpo, né, com essas informações, mas ela fica tendo sensações, né? E aí, quando o Cruzeira começou a criar a técnica, ele pensou assim, eu não quero desenvolver uma técnica que precise chegar a isso. Então, ele ficou muitos anos estudando, né? E ele é um autodidata também, e antigamente, antes de ele ser hipnoterapeuta, ele trabalhava com computação. Então, ele achava que o computador, porque depois eu vou explicar também a semelhança que existe entre um computador e o cérebro, para ficar um pouco mais claro de como que isso funciona, como que isso pode estar tendo um efeito de reprogramação mental no ser humano. Então, ele começou a estudar e falou, eu acho que isso aqui vai dar certo, porque a mente humana é muito semelhante a isso. Então, aí voltando um pouco com a questão lá da hipnose clínica, então tem essa parte onde a pessoa acessa, ela fica no estado de relaxamento, fica no estado mais ou menos alfa e vai então potencializando. Depois tem a hipnose ericksoniana, que é a gente vai induzindo a pessoa e vai colocando ela num estado em que ela vai ouvindo você através de metáforas. E a condicionativa, que é a linha que eu trabalho, que depois de ter estudado várias, foi a que eu realmente me identifiquei e escolhi, tá? Então, assim, o que acontece? Nosso cérebro, ele tem uma mente consciente e uma mente inconsciente, que a gente chama de subconsciente, na verdade. Então, o consciente, ele é responsável pelo nosso raciocínio, né? E pela memória de curto prazo, tá? Já o subconsciente, ele regula as nossas funções vitais. Por exemplo, agora a gente está aqui respirando através do nosso subconsciente, a nossa digestão, nossos batimentos cardíacos. A gente não tem controle sobre ele, certo? E o que é o subconsciente? É a nossa memória, então, de longo prazo. Por quê? Porque é onde a gente registra as nossas emoções, lá no nosso hipocampo do sistema límbico, né? Usar uma linguagem mais psicológica. Então, quando a gente vai sofrendo com alguns traumas, e isso pode ser desde a fase da concepção, que mais tarde eu vou falar também, passando para o ventre materno, vida intrauterina, onde a mãe vai estar passando o que ela está sentindo para a pessoa, para o neném ali no caso, né? E claro que ele vai absorver tudo isso. Então, muitas vezes, quando você está fazendo um tratamento e a pessoa fala, eu tenho medo, medo de mergulhar, tenho medo de dirigir, até medo de dirigir pode ser, porque a mãe, naquele momento, ela pode estar, passou por um acidente de carro, né? Aquele medo ficou introjetado no bebê. Então, quando a gente vai fazer uma análise, que a gente chama de anamnese, no início, a gente começa a fazer perguntas e a pessoa fala, eu tenho medo de tal coisa, mas eu não sei disso, onde isso vem. Então, o que acontece? Muitas vezes a mente, ela vai absorvendo essas questões de uma forma também subliminar. Ou ela é vivenciada, ou ela é de uma forma subliminar. Por exemplo, às vezes você está vendo uma TV
se tem alguém lá na cozinha falando, gritando, ai, uma barata, não sei o quê. Você pode criar uma versão, um medo de barata, porque você nem prestou atenção conscientemente, mas aquilo entrou subliminar. E a gente tem várias... O pessoal da publicidade usa muito essas informações subliminares, né? Você vê, por exemplo, às vezes uma Coca-Cola, você nem gosta muito, mas alguma coisa te chama ali, né, para beber. Então, tem uma E são as informação propagandas que subliminar. eles fazem justamente direcionada, né? Para esse intuito Isso. de puxar o pessoal para esse consumo. É. De qualquer coisa, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente vai trabalhar, porque não adianta a gente chegar só na questão dos sintomas, a gente tem que ir a fundo. Todo sintoma existe uma causa. Quando uma pessoa está no estado depressivo, com ansiedade, com pânico, que é o que hoje está muito, né, aparecendo muito. A gente está vivendo um processo bem complicado hoje, né, de pandemia, as pessoas estão tendo que se reestruturar, se reformular, reinventar, mudar de casa, mudar de cidade, né, relacionamentos que começam a complicar. E é um processo que está fazendo também a sujeira, digamos, debaixo do tapete vir à tona. Então, é um momento da gente estar prestando atenção e agora olhar para dentro. Então, a hipnose condicionativa, ela é uma ferramenta justamente para te colocar no eixo, te puxar para o equilíbrio, né? Através da técnica, que existe um protocolo que é seguido durante a sessão, onde, primeiramente, então, eu faço a entrevista e depois a gente parte para a sessão, porque eu tenho que saber o que eu vou trabalhar com essa pessoa, eu tenho que criar uma sessão específica para ela. Embora exista um protocolo já fixo, por que a gente chama condicionativa? Existem mecanismos de condicionamento que a gente faz a reprogramação da mente da pessoa naquele momento. E desde o momento em que ela acorda, por exemplo, uma pessoa que acorda assim, de mau humor, indisposta, ou porque dormiu mal, ou porque está infeliz no trabalho, né? Quer ficar naquela cama, no frio, agora ninguém quer sair, né? Estou eu aqui também, nesse jardim aqui, bem friozinho, mas... Tá lindo! Tá lindo, né? Eu quis sair de casa justamente, né? Para estar nesse ambiente mais natural, né? Claro. Então assim, essas questões agora, quando tu consegue acessar o subconsciente da pessoa e chegar na causa, é o que vai ser libertador. Então, dentro dessa técnica, quando a pessoa, a gente inicia, eu falo para ela, agora você não vai falar mais, você só vai fechar os olhos e entrar num processo profundo, um processo contigo. Então, às vezes as pessoas me pedem para eu explicar. Se eu explicar demais, vai ser autossugestão, né? Vão chegar meio já querendo saber ou já sabendo todo o processo. Mas não é assim, porque ela tem que passar pelo processo e vivenciar. Então, fechou os olhos, aí só eu vou conduzindo. Então, eu vou fazendo um relaxamento profundo, que é de mais ou menos uns 20 minutos, onde a gente vai fazendo com que a pessoa vá entrando em níveis mais profundos da mente. Então, a gente, por exemplo, aqui a gente está conversando no estado beta, né? Para quem não conhece os estados da mente. Totalmente consciente. Quando a pessoa fecha os olhos, começa a trabalhar, aí começa a trabalhar com sensação de peso, moleza e calor. E aí a pessoa vai completamente soltando e relaxando, desde que ela permita, tá? Essa é uma questão chave, assim, a pessoa tem que querer muito passar pelo processo. Então ela vai se permitindo. Mesmo pessoas que são mais controladoras, resistentes, a gente percebe que a partir de uma segunda sessão, como ela percebe que ela está com uma ansiedade completamente, praticamente zerada, ela vai ter uma entrega. Ela já confia, ela já sabe, ela já conhece o profissional. Então, essa relação de confiança é importante também. E aí, a gente vai entrando do beta para alfa, um estado mais meditativo. E aí, a acessar, conseguindo chegar até o estado teta, que fica entre 4 e 8 Hz. E aí você acessa, então, conteúdos profundos, que é onde você vai começar, então, a liberar todos os seus traumas, enfim, todas as questões que a gente vai trabalhar, né? Medos, fobias,
mas sempre eu falando e fazendo com que a pessoa fique conectada com a minha voz. Uhum. Então, aí tem toda uma técnica para ver. A gente vai fazendo a regressão da idade atual até fase de concepção. Então, fase atual vai indo até o ventre materno. A concepção foi algo bem interessante que foi desenvolvido há 7 anos atrás também pelo Cruzeiro, que foi depois de ter criado essa técnica, porque ela trabalha também com a parte genética. Tá? Então, assim, quando a pessoa está sendo concebida lá no ato sexual do pai e da mãe, leva-se em conta o estado que o pai e a mãe estão. Tá? Por exemplo, se o pai está alcoolizado, né, ou está drogado, ou é simplesmente um sexo casual, a gente não sabe o que está acontecendo ali. Tudo isso vai ter um significado na estrutura depois emocional dessa pessoa que está sendo gerada. Então, existem complicações com as pessoas que elas não fazem nem ideia de onde que está e está lá na concepção. Então, depois que a gente vai fazendo essa regressão, passando pela vida intrauterina, chegando na fase de concepção, a gente vai, então, trabalhando a energia que o pai e a mãe estão gerando. Se tem algo da carga genética desses pais, vai ser passado para a pessoa que ela quer eliminar, ela tem essa possibilidade. Em relação a avós paternos e maternos também. Então, isso acaba pegando o quê? Toda essa linhagem de ancestralidade, né? Que você vai trazer para você durante toda a sua vida. E aí depois então, a gente faz isso seria uma limpeza, uma faxina, né, mental. E aí depois disso a gente começa então a fazer as programações para o caso da pessoa. Então a gente cria, eu vou dar um exemplo de mecanismo de condicionamento. A pessoa quer acordar mais bem disposta. Então a gente dá um estímulo, cria um gatilho. Então todas as vezes que você acordar e colocar os seus pés no chão, você vai se sentir muito bem disposta. Quando você se olhar no espelho, você vai se sentir feliz, com muita vontade de fazer as suas atividades diárias. Então, tudo isso a gente vai criando gatilhos para quando a pessoa for praticar aquela ação, isso vai ser disparado como uma nova informação no cérebro. Né? Mas não basta. É uma reprogramação, então, né? Uma reprogramação, mas como que você faz isso? Aí, voltando lá com a questão do computador. O cérebro, ele é o hardware. Né? E a mente, o cérebro é algo físico, né? A mente é algo mais de energia, né? Que é onde se processa as nossas emoções, né? Todos os nossos pensamentos. E aí, a partir do cérebro, da mente, é que a gente vai começar a trabalhar profundo, entrando nesses estados de profundidade mesmo, né? Então, porque a mente, ela precisa ser reprogramada justamente porque a gente tem que fazer com que a pessoa saia daquele estado dela que está adormecido, né? Então, assim, tem a técnica do perdão, a gente ressignifica momentos felizes também da pessoa, trazer aquele momento feliz que ela teve, e depois fazer com que ela se visualize no futuro, para aquilo que ela quer construir no seu futuro. E aí, sem todas aquelas travas, aqueles condicionamentos e as crenças limitantes. Nossa, muito legal, Cris. É bem uma coisa essa coisa de reprogramar aspectos negativos, né? Esses gatilhos que tu fala, que trazem essas fobias, esses medos, que criam um monte de dificuldades na nossa vida diária, né? Para estar, então, usando esses pontos de gatilho e reprogramando de uma forma positiva para estar vivendo, né? Sem tanto pesos, né? Ô, Cris, E uma coisa interessante também, só para fechar essa questão de explicar um pouquinho, porque as pessoas têm às vezes esse mito da hipnose, né? As pessoas às vezes brincam, você vai comer cebola achando que é maçã. Isso, na verdade, essas brincadeiras que a hipnose de palco faz, é nada mais do que fazer com que a pessoa entenda também qual é o nível de suscetibilidade que ela tem. Ela vai lá, ela quer brincar, né? Só que, assim, o que acontece dentro do sexo terapêutico não tem nada a ver com isso, né? A gente vai realmente tratar de problemas emocionais.
Então, é uma coisa... E outra coisa que as pessoas perguntam, eu tenho medo, mas você tem medo de quê? De não voltar. Aí eu pergunto, mas você acha que vai para onde? Não, vai para dentro de você mesmo. O máximo que vai acontecer é você dormir. Porque durante a sessão tem 3 estágios, né? A pessoa começa, então, com o estágio alfa, ela vai para teta, que aí fica naquela oscilação das ondas cerebrais, né? Você fica entre sono e vigília. E você pode dormir completamente. Só que, assim, como eu estou direcionando a pessoa para um sono terapêutico, ela vai ficar me ouvindo o tempo todo, ela não vai perder a conexão. Porque eu estou dando sempre um comando de que ela vai ficar conectada com a minha voz o tempo todo. Uhum. Ô, Cris, seria muito fantástico estar dizendo, na verdade, a gente tem, eu acho que o medo de não voltar, muitas vezes, assim, é a ignorância, entre aspas, né? É o que também é colocado no consenso geral, e muitas vezes esse medo também é o medo de se entrar em contato com as coisas mais profundas da tua mente e de experiências, né, que foram consciente ou inconscientemente vividas. Então, eu acho que essa resistência à mudança também é assim, nesse caso aqui, não é nem tanto a mudança é uma consequência inevitável. É você entrar em contato com coisas que você não quer, mas entrar em contato com aquilo, ou que vai te trazer muita dor. Eu sei que você vai falar sobre isso depois. Então, assim, esse é um medo também, né? E como que vai fazer isso? Você vai entrar em contato com isso, e aí, que nem você vai numa sessão de terapia, psicólogo e tal. Você entra em contato com a dor, com aquele trauma, só que você não desprograma aquele trauma. E aí você vai embora da sua sessão e quem vai aguenta, durma com esse barulho, né? Aqui na hipnose tem uma diferença na condicionativa, né? Você vai explicar, que a gente conversou bastante ontem, eu achei muito interessante colocar isso, do como que é feito esse processo, assim, você vai ter acesso àquela dor, aquela trauma, aquela questão, vai conseguir removê-la, mas vai sair, como a gente conversou ontem, vai sair, a memória vai continuar, mas uma vai ficar mais aquela emoção negativa em relação a isso, né? Coloca aí para nós como que acontece isso, eu achei muito interessante, Cris. Sim, é porque assim, a memória, a gente não tem como remover a memória, tá? Então, por exemplo, se sofrer um acidente, você vai lembrar disso pro resto da vida. O que a gente vai remover é o registro negativo associado àquele acidente, aquela sensação que ela teve, que ela registrou naquele momento. E ela consegue, então, eu até estava falando ontem para a Vitri, que quando a pessoa ela tá com, por exemplo, tem um medo de dirigir, aí eu falo assim, pensa nessa situação agora de você, qual é a emoção que vem para você agora? Daí, começa a sensação, parece que eu vou suar frio nas mãos, né? Começa a dar ansiedade e aí então vamos lá, a gente vai trabalhar na sessão. E aí a gente trabalha com 5 sentidos, que é o quê? Toda vez que a pessoa pegar na chave do carro, então dispara um gatilho, né? Vou me sentir segura. Quando eu sentar no banco do veículo, colocar um cinto de segurança, eu vou me sentir uma ótima motorista. Então a gente vai assim, usando a questão do pegar, né? Quando eu olhar para frente, olhar no retrovisor, e a gente vai dando, então, essa ordem e comando para o cérebro. E a pessoa vai ali se visualizando, tá? Só que não adianta a gente só colocar, reprogramar a informação. A gente tem uma etapa inicial em que a gente desprograma. Então, de novo, voltando lá a um computador. Você vai tirar todos os arquivos. Seu computador está ali pesando, né? Tem muito lixo. Você vai... Já estava falando para a Pavitri ontem, quem é da geração mais antiga, a gente fazia, não sei se tu lembra, Bia, que a gente colocava tudo no lixo e ia passando uns papeizinhos assim, entrando no lixinho. Aqueles papeizinhos são as sensações, as emoções que a pessoa vai tendo durante a sessão e vai colocando no lixo, né? Tirando, mandando embora aquele lixo mental. Então, depois disso, então a gente precisa esvaziar a mente para
colocar, então, esses novos gatilhos. Então, é muito interessante quando, por exemplo, tu trata a questão do meio de dirigir, porque eu falo para a pessoa assim, faz o seguinte, vamos marcar uma sessão e depois que você sai da sessão, você já vai fazer a tua autoescola. Então, ela já sai com a ansiedade praticamente zero, né? E completamente confiante e segura, isso já aconteceu várias vezes. E aí as pessoas já saem dali tranquilas, vão fazer uma excelente aula. Né? Então, é assim, a gente vai no dia a dia testando. Então, a cada sessão que a pessoa retorna, vai tendo esse feedback. Então, uma das coisas que eu peço para a pessoa também, já escrever para mim tudo que ela precisa trabalhar. Ela vem num caderno, né, escreve e me passa. E aí depois a gente vai, cada sessão vai vendo como que tá tal questão. Aí a gente vai dando tiquezinho, né? Esse já foi, esse já tá melhor, esse a gente reforça, até que depois finaliza e tá tudo certo, né? Outra coisa interessante é que quando a pessoa começa o processo, a gente fala que são, parece, gavetinhas do subconsciente. Você limpa uma e aí aparece outra questão. Então, às vezes a pessoa chega com uma questão só, né? E aí quando sai da questão, ela, agora eu lembrei de outra coisa. Ou então, quando volta, ela já vem com muitos conteúdos para trabalhar. E é tudo um processo muito rápido, né? Cris, é interessante estar falando porque justamente eu trabalho com terapia floral também bastante, né? E tu também usa terapia floral, né? Sim. É justamente descascar das camadas, porque quando tu vai tratando uma, vai aparecendo outra. E até tu conseguir chegar realmente na raiz do problema, o que de repente causou tudo o que tu sente, né? E, então essa união das duas é muito legal também, da hipnose com a terapia floral, que te dá um caminho, né? Para o floral certo, por exemplo. E depois eu quero fazer duas perguntas para o pessoal. Tá, no caso também tem que é uma técnica muito legal, que é o EFT, né? Emotion Freedom Techniques, que esse é bem legal, porque o que acontece? No EFT e TFT, você fala sobre o problema, sobre a questão, você vai acessar, é que nem a hipnose, você vai acessar aquela dor, então você vai desprogramar aquela dor. Então a pessoa, ela vai passar por aquilo ali, mas aquela emoção que vai causar toda aquela a reação química, bioquímica, que é né, que a gente vê, então, hoje a ciência estuda bastante dentro da neurociência, junto com a epigenética e tal, e na parte da espiritualidade, que é aquela química que vai te causar todos os danos corporal, físico, você vai desprogramando, né? Então, você vai ter acesso àquilo e você vai logo já limpar, então você não vai mais sentir, você sabe realmente que você não sente, que você realmente se libertou daquela crença, porque a memória, a lembrança fica, como você falou, mas aquela emoção, eu vou saber se ela fez realmente o efeito, é quando eu falar nela de novo, não causar mais nenhum problema para mim. Exatamente, é bem isso. Exatamente. Até a gente fez uma live com a Pedra Rosa. Na verdade, as terapias gerais, elas acabam falando das mesmas coisas de maneira diferente, elas se encaixam, né? Uma complementa a outra. Então, a gente fez uma live com a Pedra, que faz essa terapia mais bioenergética, também xamânica, e ela fala, né, sobre quando tu identifica a emoção, ela se dissolve, porque tu conseguiu achar o que estava te causando, né? Cris, deixa eu fazer duas perguntas aqui do pessoal, depois que tu falar. Elas perguntam, a Ká perguntou assim, ó, quando tu está em estado hipnótico, né, hipnotizada, tu consegue ter consciência, né, do que tu está naquele momento? E outra pessoa perguntou quantas sessões é necessárias, e eu já vou inserir minha pergunta, que tu pode fazer tudo junto, de que idade que pode começar a fazer a hipnose. Tá. Então, eu vou pegar pela última, que é mais rapidinho de responder, que é a partir dos 7 anos de idade, que é onde a criança já está com toda a sua função cognitivo-comportamental formada e ela vai ter consciência do que vai ser trabalhado ali, tá? Não quer dizer que um pouquinho menos, já até atendi crianças de 5 anos, tá? Mas é essa faixa etária, assim. Em relação à questão de ter consciência, vai depender do estado que ela estiver ali. Muita gente quer entender o que se passa. Eu quero entender, eu quero saber de onde isso vem, eu quero lembrar. Mas você vê, se tudo isso é racional, porque para que a pessoa precisa lembrar, né? Para ficar consciente, para depois sentir tudo de novo, não tem essa necessidade.
Mas no processo, foi aquilo que eu expliquei antes, que são os estágios. A gente chama de transe, né? Quando você começa a entrar no estado alfa, você está relaxada. Aqui, muitas pessoas provavelmente já fizeram meditação, alguma vez já tentaram, pelo menos, né? Entrar num estado mais de tranquilidade. Você fica ouvindo, né? E você fica... quando eu estou trabalhando ali, porque quando eu chego no processo de começar a trabalhar para desensibilizar as emoções, a pessoa ela pode estar consciente ou ela pode estar dormindo. Ou ela ficar no estado de sono e vigília, que é aquela sensação assim, quando você está vendo um filme na TV, você dá umas dormidinhas e acorda, tá? Mas não tem problema. Aí as pessoas acham que, ai, perdi o que ela estava falando. Não, o seu subconsciente, o subconsciente da pessoa está conectado comigo, né? Então isso é bem tranquilo. Então é isso, só vai depender. Tem gente que dorme e fala, nossa, eu não lembro de nada, né? Mas eu tô ali conduzindo e eu tô vendo, aliás, as pessoas falam, mas como você sabe que tem que agora passar de uma fase para outra, né? De um ano para o outro? É o movimento dos olhos, porque quando a pessoa começa a entrar nesse estado alfa, ela vai indo até o sono REM. No sono REM, os olhos ficam assim, tipo para-brisa, né? Ficam para os lados. Então, a partir daí é que eu começo a ver o que a pessoa, se a pessoa está já colocando aquilo fora, porque ela vai fazendo isso aqui, daí quando o globo ocular sobe, ela jogou fora. Quando desce, já acabou. Daí parte, então, para outra fase. É no estado não REM, então, que começa a ter isso? Não, no estado REM. No estado REM. Não, pode ser no estado mais... Ali no estado alfa também, né? Não precisa necessariamente ser. Mas normalmente é o movimento dos olhos, porque daí a pessoa relaxou totalmente, né? Então daí ela começa a ter... Porque é uma coisa de fisiológica mesmo, né? De relação do sono REM com esse movimento, né? Ela começa... E aí é que começa a pessoa já ir para o fundo e começar a ter o momento dos sonhos, né? E que o inconsciente começa, então, a liberar esses sonhos. Então, é isso. Vai depender bem do estado que a pessoa tiver. Mas eu falo uma coisa, a pessoa não precisa estar consciente, tá? As que ficam mais conscientes são a primeira, a segunda sessão, das pessoas que são mais resistentes, mais controladoras, né? Tem medo, o que vai acontecer. Depois... Caramba. Agora, quantas sessões precisam? Aí faltou o número de sessões, né? Não tem como saber. Quando a pessoa... Assim, eu sempre falo, de uma forma geral, umas 5 sessões são suficientes para a pessoa já estar bem, estar tranquila. Tudo que foi trabalhado não volta. Isso que é legal. Só se ela vivenciar uma nova situação é que vai voltar a ter alguma sensação de novo, algum sintoma, tá? Mas é isso. Então, cada sessão que a gente faz, a pessoa retorna e aí a gente avalia, tá? Até aquilo que eu falei, dos tipos lá, né? Tá, melhorou o sono, já está conseguindo estudar para o teu concurso, por exemplo. As situações que ela me trouxe. Pronto, já está liberada. Isso são questões muito breves. Eu já tentei depressão em uma sessão, por exemplo. Só mais uma para reforçar. Deixa eu te perguntar, assim, se a pessoa ela não acredita, né? Ela não acredita, ela acha que isso não vai ajudar, que é besteira, ela tem uma resistência muito grande, que a gente conversou ontem também. A questão é a resistência, você fica muito no racional, né? E você não deixa experienciar essa situação. Mas se a pessoa ela é muito incrédula, não acredita, mas assim, tá, bom, eu vou lá fazer porque eu não acredito, vai até meio contrariada. Um exemplo, minha filha, né? É uma filha jovem, e ela, não, mãe, não vai ajudar, capaz, como é que vai mudar? E aí ela vai ter feito, não vai ter feito, como é que se procede isso? Então, é interessante porque esse caso que eu acabei de falar do tratamento em uma sessão da depressão era uma pessoa cética. Ela ganhou a sessão de hipnose e foi fazer. Isso foi lá em São Paulo, que é um lugar que eu também atendi muito já, depois com a questão da pandemia, eu acabei parando de atender lá. Mas ela foi fazer e ela estava tão entregue, porque assim, ela já estava num quarto escuro, tendo que criar uma filha, que ela já estava entregando a filha para alguém cuidar, que ela não estava conseguindo, estava pedindo já
para se desligar do trabalho. E assim, quando a pessoa chega nesse processo, e é o que acontece muito em consultório, ela já passou por sessões de psicoterapias, já passou por psiquiatra, toma remédio, mas não chega no resultado que ela quer, ela não sai daquele estado. Então, o que aconteceu? Por mais que ela fosse cética, tudo bem, ganhei a sessão, vou lá fazer, vamos ver o que vai dar. Gente, ela se permitiu. E aí, aquilo que eu falei ali, palavra-chave, querer. Então, assim, já que eu tô aqui, vou me entregar. Claro, tem pessoas que, de repente, não vão ter uma entrega 100% como ela. São alguns casos que até a gente conta no dedo, mas, assim, é possível. É possível desde que a gente também já vá fazendo um trabalho, porque aí tem toda essa questão que eu falo inicial, que é fazer entrevista, é onde a pessoa também vai sentir a confiança no profissional. E depois que ela passar por uma sessão, é o que acontece também. Eu sou prova viva disso, né? Eu sempre sou uma pessoa extremamente resistente, não é qualquer pessoa que vai me tratar. Eu demorava para me entregar mesmo no processo da hipnose. E eu tive que desaprender isso, eu tive que reformular e falar, não, eu preciso confiar. Né? Eu não tenho controle sobre as coisas. Então, aí chegou um momento que depois lá pela terceira, quarta sessão, eu me entreguei e fui. E aí vem os resultados, né? Ô, Cris, só para lembrar o pessoal que que entrou agora, a gente está com a Cristina Grisotti, naturóloga maravilhosa, especialista em hipnose condicionativa, né? Estamos falando sobre hipnose, então ela está explicando um pouco melhor sobre isso. E compartilhem, né? Não deixe de compartilhar, para que todas as pessoas, mais pessoas possam estar acessando esse conteúdo, que geralmente gera discussão e acaba sempre linkando com uma hipnose que é aquela de palco, que, enfim, que não é a que é para a saúde mesmo, né? Eles usam aquilo como uma forma de chamar a atenção para a hipnose mesmo, né? Que é a que ajuda na nossa saúde diária, né? Cris, deixa eu só te fazer uma pergunta. Para quem, por exemplo, não vai estar podendo estar fazendo várias sessões de hipnose, ou vai poder fazer uma ou duas sessões de hipnose, e que tu possa deixar uma maneira de ela trabalhar isso em casa. Porque a gente estava pesquisando e viu que tem estudos que tu pode, nesse estágio que tu falou de sono, onde o cérebro está nessas condições, né, fisiológicas para isso, estar reprogramando. Por exemplo, eu fazer com um familiar meu, né? Na hora que ele atingir aquele estado profundo de relaxamento, poder estar ajudando ele a reprogramar de maneira positiva, né? Se isso é possível fazer, se é seguro fazer, e se tu tem alguma dica nessas questões que tu possa continuar o tratamento assim, quando tu não tem a condição de continuar a muito mais sessões de hipnose. Pela hipnoterapia, eu acho assim, até as pessoas me perguntam se eu faço online. Eu acho complicado, porque teve uma única experiência que eu fiz há muitos anos atrás, porque a pessoa me pediu muito, estava nos Estados Unidos. Na época, a gente usava o Skype, nem existia Zoom, nada. E aí estava fazendo a sessão, assim, na metade caiu o sinal. E aí eu falei, nossa, e agora? Aí depois a gente conseguiu recuperar, mas assim, ela tinha dormido, depois acordou bem, né? A gente não tinha conseguido realmente finalizar. E aí eu achei que realmente era algo meio arriscado de fazer nesse sentido, porque daí tu perde a conexão, como é que você vai dar continuidade se a pessoa dormiu ali? Você tem que estar com ela ali. Então, realmente eu não consigo fazer isso online. E como segue um protocolo, é importante que o profissional esteja ali. É claro que se você for na internet, você vai encontrar vários tipos de relaxamento, de meditação, mas algo que alguém reprograme, tanto que, por exemplo, tem muita gente que fala em auto-hipnose, né? A auto-hipnose, ela até ajuda, mas ela não é 100%. Você pode até trabalhar para descondicionar algumas coisas, mas assim, você tem que ter, você sabe disso, Nadia, nós como profissionais temos que ter os nossos terapeutas, a gente precisa fazer um trabalho. Sim, com certeza. Mas assim, o que eu também recomendo? Aí eu passo, por exemplo, uma forma floral para a pessoa tomar, né? A gente como naturóloga tem as nossas ferramentas também. E procurando fazer algo que dê essa sensação de bem-estar. Então, muita gente vai fazer meditação, vai fazer um yoga, vai praticar atividade física. Muitas vezes as pessoas têm ansiedade, então gasta essa energia do físico.
Então, assim, cada um também vai procurando uma forma que seja bom para ela, né, naquele momento. Mas, realmente, para reprogramar, tem que ser algo em consultório mesmo. Agora, a pessoa fala, eu não consigo uma vez por semana. Não tem problema, se você fizer uma vez no mês, né, porque tudo que você trabalhar ali vai ser reprogramado naquele momento já. Então, assim, primeiro eu falo para a pessoa, é importante fazer 2 sessões no início, mais seguidas, né? Depois a gente pode ir espaçando, não tem problema nenhum. Maravilha. Muito legal. Ô, Cris, Oi. será que a gente tem mais pergunta? Tá Eu não ruim consigo, porque eu não estou vamos conseguindo ver aqui. enxergar aqui também, mas mudou aqui no computador. O Mas pessoal, eu enquanto... tô vendo aqui que estão perguntando se pode fazer em criança, né? Eles A partir perguntaram. do 7. Talvez ela não tenha ouvido quando eu falei, né? Sim, sim. Por quê? Porque a partir dos 7 anos tem toda a parte cognitivo-comportamental da criança que já está bem formada. Então, ela tem consciência daquilo que ela está fazendo ali, né? Mas, daí eu acho, não sei se a pessoa estava aqui antes, que eu falei que eu já tratei uma criança de 5 anos também. Adolescente, gente, é muito legal também, porque eles não têm muita resistência, quase nada. Então, eles são totalmente entregues. Às vezes, chega na segunda sessão no consultório, eles já estão bocejando, sabe? Só de ouvir a minha voz, estão completamente entregues. Já põe para o estado de relaxamento, nem precisa fazer um relaxamento completo, que já vai, né? Fácil. Então, o legal de trabalhar com adolescente é a questão dos estudos, do foco, da concentração. A gente também usa esses sentidos, né? Uma criança na sala de aula, por exemplo, que tem déficit de atenção. Então, fazer ela ficar calma, a gente usa o tripé da ansiedade para que a pessoa fique tranquila, relaxamento muscular, coração não dispara, por exemplo, na hora de fazer uma prova. Então, exemplos dos sentidos de novo, né? Sempre que você estiver ouvindo o professor falar, você vai ter muita facilidade em estar absorvendo aquele conteúdo. Quando você for fazer uma avaliação, por exemplo, quando pegar na caneta, tudo aquilo que você estudou, você vai conseguir lembrar. Quando lê o enunciado da prova, né? A gente pode programar a pessoa para ter uma pedrinha para pegar ali, para dar confiança, ou beber um gole de água. Então, tem várias coisas, até para emagrecimento também a gente reprograma para isso, né? Fazer o desvio do condicionamento da vontade. Nem só para isso também, mas para droga, adição, para qualquer coisa, para vício de cigarro, né? A gente cria esses mecanismos de aversão, para que a pessoa, quando for sentir cheiro, tocar, colocar na boca, tudo isso a gente vai criando mecanismos para criar a aversão. Da tua experiência, o que mais tu viu que medos, fobias, o que mais o pessoal procura para estar resolvendo alguma questão, algum bloqueio? Olha, no geral é isso, tá? Crenças limitantes, pessoas que não vão para frente, que têm dificuldade nos estudos, para passar em prova e concurso, dirigir, enfim. Se eu for te dizer para que serve a hipnose, é para tudo. E você vai fazer uma verdadeira revolução na tua mente reprogramando. Agora, tem uma situação interessante que é uma pessoa que chegou no meu consultório uns 2 anos atrás, que queria engravidar. E ela já tinha passado, ela teve uma relação muito abusiva de um ex-marido, né? E depois desse segundo casamento, ela queria muito ter um filho. Só que ela tinha problemas de alergia também. Então, ela estava fazendo tratamento com imunossupressores fortíssimos para alergia. E ela queria engravidar, e aí também foi na ginecologista, o ginecologista falou, olha, você tem muito problema de fertilidade, então vai ser quase 0 para você engravidar. Ok. Tratou todo esse processo da alérgico que ela tinha, ela passou a tomar, assim, de 5 ela tomava, passou a tomar 1 só, enquanto a gente estava tratando. E para a questão da gravidez, imagina uma médica dizer que ela tem quase 0 chances de ovular. E até para fazer in vitro ia ser complicado. Imagina como que a mente dela não ficou desacreditada, achando que não ia. Então, autoestima baixa, exatamente. E aí, o que aconteceu? A gente trabalha então, removeu todo essa
porque, na verdade, assim, tá, existem testes para ver se o processo da infertilidade, mas tem cálculo lá atrás também faz com que ela não consiga, sabe? Então, a gente foi na cálculo. O que aconteceu? Ela deve ter feito umas 3 sessões de vídeo. Na última sessão, eu falei para ela assim, eu vi você grávida. Então, eu não vou me espantar se você, daqui uma semana, não sei se eu vou me falar que grávida e não me deu uma coisa. Ela me chamou no WhatsApp e falou, Cris, eu tô grávida. Isso é maravilhoso. Maravilhoso quando as pessoas estão totalmente desacreditadas na nossa ciência, nesses tratamentos que não chegam a lugar nenhum, que vão causando efeitos colaterais. E aí você tem uma técnica tão breve que estou apaixonada. Que legal. Eu quero te fazer uma pergunta só um pouquinho, só vou colocar aqui. Muito legal isso, Cris, essa possibilidade Porque a gente vive, né? Com bloqueios, com crenças limitantes o tempo todo, né? E a gente está podendo trabalhar. Todo, né? A gente está vivendo. Às vezes eu paro para eu fazer as minhas higienizações. E às vezes eu começo com. Porque para mim é muito fácil, né? Eu só fecho os olhos, respiro e já começo o globo ocular a se movimentar. Já estou eliminando, porque também é uma questão de treino. Mas eu fico assim pensando, às vezes tem umas imagens que são aleatórias, não tem nem a ver com, de repente eu estou passando, nem sei daquilo. Mas isso é que é legal, você não se apega à imagem, você deixa sair. É como aquelas folhinhas lá que vai no lixo do computador, né? Tudo que vem, deixa sair, você não se apega àquela informação. E o legal também é que, assim, você consegue eliminar aquele trauma, por exemplo, daquele ano, que a gente vai passando, né? Então, a pessoa tem 20, vai para 19, 18. Então, naquele intervalo dos 20 para os 19, a gente fica 45 segundos somente para limpar esse ano todo. Então, é muito rápido, é muito breve, né? Vai, aí vem as imagens e vai. Então, você consegue jogar fora. Então, isso é fantástico. Depois que tu tens esse treino, tem gente que até fala que acaba fazendo em casa. Depois que faz muitas sessões, acaba tentando fazer sozinha e consegue, tem resultado também. Ô, Cris, deixa eu perguntar, tem tanta coisa para falar, né? Ai, vem tantas coisas. Então, assim, em algumas terapias, a gente faz a terapia e por algum tempo, e quando a gente para, você vai começar, vai voltar tudo novamente, né? Então, você fica meio que... Cara, a vida, ela é assim, a gente está sempre se renovando e sempre a vigiando, né? Mas, assim, muitas vezes não pode fazer, até pelo, assim, várias questões, ficar fazendo muitas sessões de hipnose, até porque a pessoa tem que criar essa identidade de liberdade dela, né? Novos hábitos e seguir a vida em frente. Se ela fizer algumas sessões, ela viu que, bom, top, programei, minha vida está andando, eu vou seguir em frente, ela pode fazer lá umas manutenções, mas enfim, né? E se ela não fizer, esses traumas, essas lembranças que ficaram, elas vão ter, por algum motivo, vão voltar aquelas sensações, aquelas emoções ruins e vai causar mal nela de novo? Só se ela passar por um outro trauma. O que acontece quando a pessoa passa por uma situação traumática? Eu sempre dou um exemplo da criança que está lá na escola, a hora do recreio, vai lá brincar com os amigos e ela daqui a pouco tropeça e o lanche cai no chão e vai tudo pro lado. E aí, o que acontece com a galera? Todo mundo começa a rir. O que vai mostrar para aquela pessoa se ela vai ter um trauma ou não daquela situação, a forma como ela vai registrar aquele momento. Então, esse é um exemplo bem prático de como a pessoa registra para qualquer coisa. Se ela ficar com vergonha daquela situação, o que vai acontecer mais tarde? Ela pode ser uma pessoa tímida, com medo de falar em público, né? Mas se ela entrar naquela situação e começar a rir junto, que coisa mais ridícula, não levanta e sai de boa, não vai acontecer absolutamente nada. Por isso que numa mesma família, a gente vê o quanto, a gente fala, são 4, 5 filhos, mas um é diferente do outro. Um tem problema com o pai, outro tem problema com a mãe. Então, assim, é tudo como a criança foi registrando, né? E ali até os 7 anos, né, que eu sempre falo. Depois disso, ela já tem praticamente a independência, né? É tudo que ela vai registrando até ali,
que vai causar esse tipo de reação, né? Sintomas que daí a gente vai ter que depois remover, né? Assim, só saco, mental. Cris, maravilhosa. A gente vai falar mais um pouquinho, mas a gente está indo para o fim, tá? Já, nossa, passou. É rápido, né? Muito Não, rápido. maravilhoso. Mas a gente pode voltar mais vezes, tá? A gente Claro. sempre fala pro pessoal fazer repetecos, né? Porque Sim, tem muito nossa, eu assunto super sempre. agradeço também pelo convite, foi maravilhoso. Eu nem falei no início, mas foi a minha estreia na live, né? Tirando o teste de Ai, que ontem, né? maravilha. Que bom que foi com a Muito gente. legal. Que bom. A gente fez uma pré-estreia Super de agradeço. noite, mas hoje a gente fez de novo, né? Mas aí, Cris, se tu quiseres falar alguma coisa de importante, depois da Pavita também, se quiser falar mais alguma coisa, pra gente ir se dirigindo pro final. E não esqueçam que vai ter um sorteio daqui a pouco. Eu só queria fazer um comentário. Eu fui ler um pouco mais sobre também a hipnose continuativa e acabei vendo que é muito legal. Você pode falar também o site que as pessoas podem acessar, né? E aí eu vi que ele discute bastante coisa, inclusive ele comenta essa coisa da ciência, né? E fala que pode surgir surge uma nova biologia, novas ciências biológicas, com essa discussão toda entre a parte fisiológica, essa parte toda né, de desprogramação da mente, das emoções. E ele coloca uma coisa muito legal, e que é uma discussão que ele fala que precisa ter mais uma conexão entre essa parte com a espiritualidade. Ele fala muito, ele busca essa questão da espiritualidade, Cris. Comenta um pouco para nós sobre essa questão da hipnose, né? Junto, não versus, mas sim paralela e andando na mesma linha com a espiritualidade. Então, aí a gente tem que ir pro lado da questão. A gente vai dissertar agora, né? A questão da espiritualidade, ela tá assim, eu não sei qual é o nível de entendimento das pessoas, mas eu vou colocar da minha parte, né? Quando a gente está trabalhando uma pessoa, a gente não está trabalhando só um corpo físico, né? Nós somos corpo físico, mental, emocional. E a espiritualidade está onde? Ela está ali no arcabouço também do subconsciente, né? E você tem também, quando a gente fala espiritualidade, é algo fora? Não, é de dentro para fora. Quando você faz uma conexão, você pode dizer, eu tenho um mestre, tá? Mas nada mais é que uma energia. Quando você fala assim, você acredita o quê? Em Deus, em Buda, o que for. A conexão é você que faz, com aquilo que te traz um sentido, que te faz ter fé para que você mude, né? Então, aí tem essa questão da espiritualidade, onde você conecta, e a gente trabalha direto nisso durante a sessão. Tanto que eu até falo assim, a gente não sabe, eu vou mais para uma linha espírita, ou espiritualista, né? Então, a gente sabe que junto com a pessoa tem outras cargas emocionais que estão ali, cargas energéticas, e que também estão no corpo, né? Aí vem a questão que ele fala, de estar tudo, a informação nas células, né? Na pele. Às vezes as pessoas fazem assim, as pessoas sentem arrepio, coçam o nariz, tem várias sensações que elas vão se potencializando ali, né? Então, essa questão da espiritualidade, ela está presente, sim, no processo. Porque a mente, ela não é física, né? Justamente, ela é energética. Então, tem essa conexão que se faz com a espiritualidade, é justamente isso. Não sei se deu para entender. Sim. Claro. O Cris, eu queria uma coisa que me veio, e ontem eu lendo o texto, eu fiquei muito emocionada, e depois também assistindo um pouco, né, e a nossa conversa de ontem de noite, ele fala, ótimo, ele fala da questão da concepção, que é a teoria da concepção. Eu achei muito, muito maravilhoso aquilo, muito, eu fiquei pensando quando eu e o meu ex-companheiro, né, fizemos, que é no amor, né, por mais que as pessoas elas entram em contato a primeira vez na vida, quando tem uma relação sexual, elas têm um amor, né? É o amor. Então, eu fiquei pensando como que, né? Porque na minha filha, nas coisas que ela está passando da ansiedade, algumas coisas que a gente passa, falar por mim,
E aí, como que a concepção lá, o que pode ter acontecido nessa concepção, que pode ter causado coisas que eu, até hoje me acompanham, por mais que eu fiz altas terapias, por mais que eu trabalho, eu continuo tendo sonhos reincidentes da mesma situação, e que são coisas que me apavoram, já hoje não tanto. O que foi tão forte nessa questão da concepção, né? Tão interessante isso. E seria legal você falar sobre isso, até para as pessoas terem um pouquinho mais de consciência nos próximos nos relacionamentos atuais e nos próximos, quando elas forem se relacionar com alguém, a importância que tem de uma qualidade no relacionamento, principalmente na hora do sexo, né? Nessa parte do amor. E quando a gente está fazendo isso, porque quando acontece uma gravidez, olha a influência, olha a intensidade que acontece na vida de uma pessoa, tudo na concepção, né? Então, eu acho que eu já cheguei a comentar isso antes, que no ato sexual vai depender muito de como que tá a pessoa, né? O homem e a mulher no ato sexual. Por exemplo, tem gente que gera filho durante o carnaval, né? As pessoas se conhecem ali, tem relação sexual e imagina o que vai sair daquela pessoa, porque assim, a gente sabe que existe então essa memória, digamos assim, que vai ficar naquela, que a pessoa vai trazer. Se ela não foi, por exemplo, uma criança desejada, uma gravidez que foi que não foi desejada, né? Por exemplo, teve uma situação também que aconteceu, uma pessoa que foi lá na concepção e ela sentia que ela não estava sendo desejada. E depois, ainda na vida intrauterina, ela falou, isso teve uma catarse, tudo. A catarse, não sei se as pessoas sabem o que é, mas é onde vem à tona aquelas sensações, vem para fora. Então ela levantou da maca e começou, não, ela negando que ela ia ser abortada, porque o pai queria que ela abortasse. Olha que foto. E depois, ela nem tinha me relatado isso para ser trabalhado, mas você vê, já foi trabalhado naquele momento, né, da vida intrauterina. Então eu lembro que na época ainda não tinha essa questão da concepção. Então você imagina voltar ainda para a concepção e conseguir limpar esses registros. Então, o que vem? Aí a carga também genética, que os pais, os avós vão estar passando para o ser naquele momento que está sendo formado. Tudo ligado, né? É por isso que ela pode ter, como você falou para mim ontem, que às vezes ela nem sabe, mas ela acessa, vem algumas memórias para ela, vem alguns fatos, e ela diz assim, não, mas eu nunca vivi isso, de onde que vem isso? Eu não me lembro disso. As imagens aleatórias ali dos arquivos, que vai Mas vindo vem porque tudo é tudo emaranhado, né? Tudo a gente é ligado, né? É um todo. Então, mesmo que a pessoa faça a sessão inteira consciente, não tem problema. Porque isso é tudo uma questão energética. A gente está falando de energia. Onde que está isso? Está no DNA, na informação, na genes, está em tudo. Então, assim, e as pessoas falam, mas em relação a vidas passadas. Eu falei, olha, eu não faço a pessoa aí. Eu tenho uma crença, assim, né? Que é o seguinte: se você vem para essa vida com esquecimento, existe a lei do esquecimento, né? Porque você não ia suportar lembrar que para quem acredita não precisa, né? Aí você vai acessar, você já não tem as condições para acessar e tratar aquilo que você tem consciência. Imagina que você não tem o que vem. E se a pessoa também não souber conduzir muito bem uma sessão assim, aquilo vai ficar ancorado. E eu estou experiência própria, tá? Eu passei por uma sessão de vidas passadas que eu fiquei ancorada numa situação que foi bem difícil trabalhar. Depois, dar-lhe final condicionativo para conseguir eliminar, né? Então, são situações em que a pessoa vai tendo que se trabalhar, mas assim, não é muito fácil processar essas memórias. Então, eu já nem vou com isso. Mas, às vezes as pessoas falam, nossa, me veio uma imagem lá, que eu estava, sei lá, no oeste, lá nos Estados Unidos. Tem gente que até consegue relatar o que viu. Se aquilo ali é alguma memória, a gente não sabe. Mas não importa. O que importa é o que está nela nesse momento, com aquele corpo, com aquela mente, precisa tratar. Porque tem isso, tem uma inteligência ali, né? As pessoas vão eliminando aquilo que é preciso.
aquele momento ele é para isso. Então ela consegue realmente se desensinar, né? Isso é muito interessante, Cris. Então, o que a gente, o que eu, pelo menos, a gente tem sempre aprendido é nas terapias, tu não entrar em julgamentos, né? Deixar esse lado mais analítico, Isso. mais crítico, mais racional de lado. E o lance não é tentar entender, é deixar vir e sentir. E a gente tem falado em diversas terapias aqui do sentir, né? E que causa, só o sentir já causa essa desprogramação desse negativo, né? E aí, se tu vai em cima com uma reprogramação do positivo, aí já tem outra eficácia. Então, é muito legal a hipnose. Exatamente. Quando você afasta, esse é o objetivo da hipnose condicionativa, afastar o sensor crítico, onde você não pensa, não julga, analisa, critica, Não nada interessa disso. um lugar, né? O porquê daquilo. Não, exatamente. Deve, mas eu não vou lembrar, eu queria saber. Não precisa. Você quer dormir e acordar outra pessoa? Reprogramada, eu falo isso. Como se você entrasse numa câmera para te reprogramar e sair dali outra pessoa. É mais ou menos isso que acontece, né? Então, Porque você vai querer ficar igual, né, do que quando entrou, né? Tem que sair Cris, diferente, né? estamos chegando no final. Tu queres falar mais alguma coisa que de repente tu acha que é muito importante? A gente vai fazer o sorteio em seguida. Eu já aproveito para te agradecer por tu teres aceitado o convite. E realmente é muito interessante essa parte. Eu gostaria de fazer hipnose, quero fazer mesmo, quero fazer essa reprogramação. Todo mundo precisa, né, na verdade. Então, eu te agradeço muito por tu ter estado aqui com a gente. Ô, Cris, tu passa teus contatos aí para as pessoas que estão assistindo a gente. Agradeço quem ficou até agora, no final, né? Lembrando que a live fica gravada, a gente depois ela vai pro nosso YouTube da Hora do Chá. E aí, eu acho que semana que vem a gente já vai conseguir ter a transmissão ao vivo diretamente do YouTube. Então, é bom porque ela consegue viralizar muito mais, né? E a gente vai aumentando e melhorando também essa proposta da Hora do Chá, que é a gente lembrar que dentro de nós está a cura e que com ferramentas certas a gente pode alcançar e ir muito mais longe. E como você falou, muito importante programar uma vida que foi mediana, muitas vezes sofrida e triste, uma vida maravilhosa, porque todo mundo pode. O potencial está dentro de nós. Só fica bloqueado com traumas e com dogmas e com crenças crenças limitantes. Crenças limitantes. As crenças a gente quer. Eu creio que amanhã vai ter sol. E a gente cria toda hora crenças, né? Então a gente tem que cuidar disso também. Isso mesmo. O que nós estamos dando da nossa mente, né? Da nossa mente que vai para o nosso subconsciente. Esse é orar e vigiar, né? É a gente prestar atenção. O que eu quero para mim? Qual é o filtro que eu vou olhar? Que eu vi a live do Calil. Qual o filtro que eu vou olhar? O filtro do amor? Ou é o filtro do julgamento? Ou é o filtro de ficar lá na minha ladainha, que às vezes a gente não consegue sair, mas tudo a gente pode quando a gente quer. Uma reprogramação, ele te ajuda a você se conectar contigo mesmo e criar novos padrões. Mas você precisa fazer isso. Se você não faz, você vai de novo pegar os mesmos. Você limpou tudo, mas continua com uma mente tóxica. Você vai criar mais padrões, mais traumas e mais coisas chatas na sua vida, né? Então é bem importante essa vigília, né? Cris, pode... A questão de você entrar do pensamento positivo. As pessoas, eu quero ser uma pessoa positiva, eu não consigo. Então, você só vai conseguir realmente desprogramando, né? Para que você consiga o quê? Com a tua vida mais leve, você começa também a olhar as coisas de uma forma diferente. E aquietar. Esse é o verdadeiro sentido, eu acho. Quando eu passei por um divisor de águas na minha vida em que a ansiedade, para mim, praticamente, hoje em dia, é praticamente zero. Então, o que acontece? Você vive o seu hoje, fazendo as suas coisas, um dia de cada vez, não entrar em processos futuros nem passado, porque aí o que a hipnose faz? Vai limpar o passado e vai te programar para um futuro melhor. Sem esses empecilhos, essas travas, né? E aí você se libera e aí você consegue olhar o mundo de uma outra forma, você começa a ser uma pessoa muito mais gentil com os outros. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Exercitar a gentileza todo dia, seja parar o teu carro numa faixa de segurança, ajudar um velhinho a atravessar a rua, ajudar o teu amigo do lado, seja com o ombro, né? Direito ou esquerdo, tanto faz. E isso libera a dopamina, né? Que é um sistema de recompensa
do organismo. Então, isso tem que ter um sentido também para a pessoa, né? Ela gerar isso na vida dela. E aí vem como uma gratidão, é o meu trabalho, esse processo assim, né? Eu sinto muita gratidão desde o do Luiz Cruzeira, de onde a hipnose começou a cercear a minha vida. Realmente foi um divisor de águas e é uma missão de vida para mim. Hoje em dia eu trabalho com isso e eu acho que vai ser para a vida toda, eterna. Bom, gente, assim, ó, eu agradeço, então, finalizando, né? Agradeço muito o convite de vocês duas. A gente, assim, quando tiver oportunidade, voltar aqui, tá? E aí vou passar, então, os meus contatos no Facebook, é Cristina Grisotti, hipnoterapeuta. E no Instagram é @CristinaGrisotti, tá? Então, tanto um quanto o outro, tem lá várias publicações, tem depoimentos de pessoas que já passaram por tratamento. Então, isso vai dando também um incentivo até para a pessoa, né? Uma base legal para ela entender melhor. E se quiser entrar em contato comigo, tem o meu telefone, não sei se alguém pode digitar aqui. Pode deixar, e tu pode deixar depois entrar no chat aqui e deixar o teu contato também, tá. se tu quiseres. Eu vou colocar aqui. Alguém perguntou ali se era Floripa. Eu vi ali, passou ali já, mas alguém perguntou se eu estou em Floripa. Sim, eu estou em Floripa. Sim. Com possibilidade também de atendimentos em São Paulo. E o meu telefone é o DDD, então, 48 99198 6739. Só um pouquinho. Tu pode... Cris, se tu quiseres repetir aqui, a Pavi tu vai digitar só já. Um minutinho, mas não fala ainda. Só deixa eu... Cristina... Tá, o telefone? Só um pouquinho. O teu Grisotti, o teu... Achei aqui, só um pouquinho. Instagram. Não, tá. Então, lá, o contato é 48. do telefone é 48 9191 99167 39. Para agendar sua consulta. Cris, então nós te agradecemos mais uma vez. A gente vai fazer um sorteio, que inclusive tu pode participar, porque outra vez a Pedra participou e ganhou a caneca no Dia dos Namorados. Legal. Então hoje vai ser, depois vai falar, são 2 tinturas, é isso? Ou uma só? São duas tinturas, uma do sistema nervoso, para aproveitar já nessa onda do... Só um pouquinho, ela digitou errado aqui, é 991, faltou 91. Eu tô vendo aqui, é 99191, repete, tá? Fica, sabe, retificando o número. Mas também lá na mensagem vocês conseguem pegar também. Número, tá, só um pouquinho, 48. E aí, então, a gente vai fazer esse sorteio de 2 tinturas, uma do sistema nervoso e uma da criança. Então, assim, a gente faz sempre assim, gente, quando a gente falar já, né, quando eu falo que as 3 ou 4 pessoas, 5 pessoas que falarem eu quero, a gente escreve o nome e sorteia aqui entre essas 5 pessoas. Só um pouquinho, repete aqui, 99191 6739. Só ficou faltando 191. 97. Agora tá certo. Isso, a Carolina digitou certo aqui. Ô, Carolina, foi você que falou que tá com vontade de fazer? A Carol trabalha com a gente. Eu também. Tô louca pra fazer. Então tá, vamos lá. Só marcar, então. Contato você já tem. Então as pessoas vão falando só para fazer. Ontem, quando eu coloquei na lista de transmissão, muitas pessoas entraram em contato comigo perguntando se ficava gravado, o teu contato, o que quer fazer. Incrível, assim. Eu vou te falar, eu tô enlouquecida porque eu quero fazer logo. E eu vou dar um jeito de aparecer a forma, eu quero levar minha filha. E se eu pudesse ajudar tantas pessoas até a contribuir no financeiro para que elas pudessem fazer, porque, meu Deus do céu, só de pensar que você pode viver uma outra vida muito mais rápido, muito mais fácil, me dá uma emoção. Olha, sabe o que me veio agora, assim, de quando passar essa pandemia, ou talvez fazer com um grupo menor, num lugar ao ar livre, a gente pode fazer uma sessão coletiva. É possível. É muito legal. Que bom. Dá para fazer. Imensa gratidão pela tua live de hoje. Nossa, eu maravilhoso também, de coração. Vamos lá, gente. Obrigada. Então, assim, ó, quem falar vamos fazer 5, né, para ficar mais gente. As 5 pessoas que falarem, já incluindo a Cris, eu quero, a gente vai sortear. Ô, Cris, ajuda nós aí. Eu não entendi. Tem que digitar?
Não, tu já tá participando, Não, porque tu já a está pessoa convidada. digita, a pessoa digita. A pessoa que está assistindo tem que Tá, falar, já eu quero. eu sou Faz VIP. primeiro, a gente... Tá, ó, já tenho só um pouquinho. Tem uns eu quero aqui, é porque como a gente tá, ó, Renata Forte, Alexandre e Atson Só um quer. instantinho. Alexandre. Isso. Ai, meu Deus, muito legal, caramba, quem mais? Só um pouquinho. Ajuda aí, se você vê que outras pessoas vão me falando, porque eu tenho que A passar. Carolina, que está com vocês aí, né? Renata, Alexandre, que mais? Alexandre. Eu também. Ó, Guiteu, gente, vai mais um. Mais um pra Guiteu gente também, fazer Taz sorteio. Matsky. Guitel, a vamos lá. Então agora Guitel. finalizou. Guitel, ó. né? Essa é legal dessas tinturas que elas trabalham. Karhadsky também. Tem uma K K, também. eu tô puxando aqui. Tá, é Tá. a K. Aham. Agora vamos lá. Gente, muita gratidão. A K sempre ajuda a gente a compartilhar também, a Carol, todo mundo. É bem importante o compartilhamento, pessoal, porque o Facebook entende que é importante esse assunto. Ele vai viralizar e vai mostrar para mais Mais pessoas. pessoas. Uhum. É muito legal esse trabalho. A gente faz esse trabalho aqui para divulgar realmente o trabalho da gente como terapeutas e tal, mas para beneficiar as pessoas, porque o que adianta eu fazer um trabalho que eu vou beneficiar só alguns? E essa forma online a gente pode beneficiar todos, mas para isso precisa que todos conheçam o nosso trabalho. E a partir dos compartilhamentos isso auxilia muito, né? Então a gente vai sortear 2 nomezinhos para as tinturas da criança e do sistema nervoso. A primeira vai ser a do nervoso, que ela vai... Primeiro tu tira e depois eu tiro, Tá. pode ser? Sim, é a tintura de mongu, vai também a tilha, vai também a cava-cava, o hipérico e o lúpulo. São tudo plantas pro emocional, mas Ajuda trabalham ansiedade, nervosismo, anti-inflamatórias, legal. até a questão também dores musculares. da menopausa e tal. Então, vamos ver quem vai ser a primeira pessoa. E a Do sistema segunda, nervoso. da criança, ela tem várias doenças nervosas também, mas são ervas que tantos podem tomar e acalma, como para a criança, e é para o respiratório, digestório e tal. A pessoa que ganhou, Renata Forte ou Forbes? é Fortes. É a minha querida Ratna, nossa amiga. Sim. Parabéns, Renata. Ratna, quando eu for aí, eu te levo, amor. Legal. Agora vamos... Ai, não botei. Muito bom. A Ratna tem um trabalho bem lindo, gente. Ela é advogada dos animais, da natureza. Ela não é humanista, mas Trabalho ela não é bonito. humanista. Ela faz uns trabalhos lindo, de defesa dos animais, assim. Lindo o trabalho dela, é muito maravilhoso. Agora eu tiro. Vamos lá, tira de novo Renata esse Fortes. aqui. Aqui, Vamos para agora a tintura da criança, gente. Olha, a criança. hoje que teve pode ser- 2 tinturas, hein? Que maravilha. Vamos lá, fecha o olho. Olha lá, aí. Oi, Aqui. Vitel, tem a tua tintura semana passada. Carolina ganhou a tintura da criança. Carol! Parabéns, Carol! Vai ser bom, hein, Peti? Parabéns todo mundo. Obrigada pela participação, Cris, pela participação do pessoal que fez as perguntas. Obrigada. Todo Coração. mundo sempre presente e compartilhando. Gente, muito obrigada. Beijo. Lembrando que só Bom podemos ser dia. felizes agora. Até mais. Semana que vem, Até então, mais. nós temos um assunto muito legal com a Luísa Brizolim falando sobre a yoga e o meio ambiente. Maravilha. Beijão, Beijo. tchau. Boa semana para todo mundo. Boa semana.